Olá, leitores, leitoras do nosso clube, sejam muito bem-vindos. Mais um dia especial para nós. Estamos hoje iniciando a leitura de um novo livro. Hoje nós vamos ler o livro do profeta Amós. E sempre que iniciamos um livro, eu entrego para vocês uma visão panorâmica. O que vem por aí? O que podemos esperar na leitura desse livro? Como devemos olhar para esse livro? Como ele quer ser lido? Isso é muito importante você saber antes. O contexto histórico, o propósito desse livro ter sido escrito, como ele contribui para a Bíblia inteira. Então, são coisas, vamos falar sobre o autor também, são pontos importantes para uma boa leitura, para um bom entendimento. E esse é o propósito, a proposta deste ano, deste plano de leitura bíblica anual, onde nós estamos lendo, interpretando os textos e aplicando a hermenêutica. Então, vamos iniciar mais uma leitura com uma oração e, na sequência, vamos à visão panorâmica. Senhor, obrigado por mais um encontro com este clube de leitura, pessoas ávidas por conhecimento, pessoas que amam a Tua palavra. Por isso estão aqui, Senhor, e por Tua graça, porque o Senhor as escolheu, porque o Senhor as colocou neste exato momento fazendo o que ela está fazendo. Nada está fora do Teu controle, da soberania do Senhor. Então te louvamos, te agradecemos. Se o Senhor nos colocou aqui neste exato momento, é porque alguma coisa o Senhor quer nos mostrar. O Senhor tem um propósito conosco e aqui estamos com o nosso coração aberto para ouvir e entender a Sua voz. Fale ao nosso coração, oramos sempre em nome de Jesus. Amém. Então, vamos conversar um pouco sobre o que vem por aí, né? A visão panorâmica do livro do profeta Amós. O profeta Amós, ele é o primeiro dos 4 profetas do 8º século antes de Cristo, tá? Então, ele vem ali junto com Oséias, junto com Isaías, junto com Miqueias. Esses 4, eles ministraram mais ou menos ali nesse período do 8º século antes de Cristo, tá? Assim como Oséias, que nós já passamos por essa leitura, Amós, ele também era de Judá, porém ele ministrava a Israel. Ele era um homem leigo, ele não se considerava um profeta profissional. Ele fala de si dessa forma e nós vamos ver isso lá no capítulo 7. Vamos ler juntos isso lá no capítulo 7. E ele vai entregar a sua mensagem com palavras, com visões, e uma das suas mensagens principais será contra as instituições religiosas falsas ou superficiais de sua época. Vai ser profundo, hein? Religiões superficiais, práticas de uma religiosidade superficial. Não é nem contra aos falsos líderes religiosos, como muitas vezes a gente viu lá no Novo Testamento. Não. O foco maior de Amós aqui é contra os falsos crentes também. Falsos crentes, que são religiosos, entre aspas, mas de uma forma bem superficial. A mensagem dele vai tratar sobre esse assunto, muito importante. Bom, nós vamos ver também aqui que Amós, ele falando agora sobre o autor do livro, né? É evidente que ele é o autor do livro. Ele era um pastor na região de Tecoa. Essa aldeia de Tecoa ficava mais ou menos a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. E provavelmente uma data mais próxima aí do início do seu ministério, foi, pelo que a história aponta, foi 760 anos antes de Cristo, quando ele recebe o chamado para ir para o norte. Lembre-se que ele é do sul, porém ele vai ministrar ao norte. Norte é onde ficava. Lembra que Israel foi dividido em 2 reinos, reino do sul e reino do norte? Reino do sul era o reino de Judá, sempre algum descendente de Davi. Reino do norte, reino de Israel, às vezes com sede em Samaria, às vezes com sede em Efraim, enfim, e reis aleatórios, né? Aleatórios. Muitos reis passaram por lá,
como nós já lemos na história do livro dos reis de Israel, lemos isso juntos. Então, Amós, ele é do reino do sul, porém ele recebe o chamado para ir profetizar em Samaria, contra o reino de Israel, que ficava do lado norte de todo ali o território de Israel. Nós não sabemos quanto tempo ele realmente ficou ali no norte, mas parece que foi um período razoavelmente curto, pelo que a gente vê aqui na história. Mas apesar de ser um período curto, ele sair do sul para ir até o norte, entregar as mensagens que ele entregou e do jeito que ele falou, provocou uma boa dose de oposição e ira do rei com a sua mensagem. Nós vamos ver isso no encontro que ele teve com o rei Amazias. Com o rei Amazias não, com Amazias, que era o sacerdote ali de Betel. Isso vai estar no capítulo 7. Durante a leitura eu vou destacando para vocês e também vou mandar a anotação também em PDF, né? Bom, aparentemente o livro de Amós foi escrito por ele mesmo como se fosse um resumo das suas profecias, depois que ele volta. Então, depois que ele volta para Judá, nós temos a impressão, a sensação aparente de que ele fez um resumo do que aconteceu por lá, o resumo das suas profecias. E é bem provável também que ele tenha feito ou escrito esse livro com a ajuda de um escriba, o que não tem problema algum, né? Um contexto histórico do livro do profeta Amós. Ele profetizou durante o reinado do rei Uzias em Judá e Jeroboão em Jerusalém. Lembrando sempre, Israel dividido, reino do sul e reino do norte. Quem era o rei do sul? O rei de Judá no tempo do profeta Amós? Uzias. E quem era o rei de Israel no reino norte? Jeroboão II. Eram esses os reis na época de Amós. Foi uma época de grande prosperidade, uma época de um sucesso militar. O exército cresceu muito em ambas as nações, os dois lados. Os seus tradicionais inimigos estavam enfraquecidos nesse tempo. A gente não vê nesse tempo eles sendo atacados, no tempo propriamente dito, né? Ou do ministério do profeta Amós. Samaria era a capital de Israel nesse tempo, e Samaria estava gozando de riqueza, de luxo por toda a cidade. Mas, ao mesmo tempo, houve um conflito, ou até décadas de conflito com Damasco. Por quê? A população de Damasco acabou ficando, como que eu posso dizer? Uma palavra aqui mais fácil de vocês entenderem. Sobrecarregada, defasada, exausta da administração daquele tempo. Por que eles ficaram sobrecarregados, defasados? Nesse período foi instaurado ali em Damasco uma aristocracia, que vem a ser a aristocracia, uma forma de governo, o qual o poder político era reservado para uma classe social que detinha aquele poder passado de forma hereditária. Então, era sempre aqueles líderes políticos. Hoje em dia tem o tal do nepotismo, né, na nossa política. Então era sempre aquela classe e era sempre o filho do filho, o filho do filho. Então eles mantinham a mesma política, os mesmos princípios, e com isso eles afundaram a nação. Aliás, a nação se afundou, né, entrando em muitos empréstimos. Eles não foram capazes de pagar, foram reduzidos à escravidão por causa da dívida e perderam as suas terras. A gente vai ler isso junto. Então, foi um período bem difícil, de forma pontual ali para Damasco. Agora, no geral, os líderes da sociedade pensavam que eles não tinham motivo algum para temer o futuro. Eles olhavam para a sua cidade e viam: os muros da nossa cidade são muros altos, a nossa cidade é bem fortificada, o nosso exército é grande, é um exército vitorioso, está espalhado por toda parte. Nós somos o povo escolhido de Deus, então
nós estamos imunes ao juízo, não vai vir juízo não, nós somos descendentes de Abraão e tal. Então, é nessa condição que eles se encontravam. E aí Amós vem com uma mensagem composta de vários ensinamentos-chave. O propósito desse livro ter sido escrito e o propósito da sua mensagem. Destaquei aqui 8 ou 9 pontos. 9 pontos-chave que nós vamos encontrar no livro do profeta Amós. Fiquem tranquilos, até o final do plano eu mando para vocês todas as anotações para possíveis consultas, no futuro. Primeiro ponto-chave: Deus é justo e imparcial. Nós vamos ver que Deus ele vai julgar todas as nações com justiça. Não importa se é judeu ou se é gentil, nenhum dos dois estão isentos do juízo divino. Os gentios serão punidos por causa do que nós chamaríamos de crime contra a humanidade. Eles estavam cometendo coisas imorais, ao ponto de cerrarem mulheres ao meio, mulheres grávidas. Eles cerravam ao meio, enfim, estava acontecendo coisas terríveis. Então, eles serão punidos por esses crimes contra a humanidade, gentios. E os judeus, eles seriam julgados segundo a exigência da lei de Moisés. Eles estavam quebrando o pacto, então não importa. Deus é justo e imparcial. Primeiro ponto-chave aqui da mensagem de Amós. Segundo ponto: Deus despreza o orgulho humano. Principalmente quando esse orgulho ele é demonstrado na riqueza e no poder militar. E na indiferença com outras pessoas. Nós vamos ver isso lá no capítulo 6 do livro de Amós. Terceiro ponto-chave: Deus ele é particularmente severo contra aqueles que se aproveitam dos pobres e enganam os pobres. De forma particular, nós vamos ver lá no capítulo 8 esse assunto sendo tratado. Aqueles que desprezam os pobres, que enganam os pobres, terão um tratamento particular. Quarto ponto: Deus não se impressiona com culto de adoração, com música, com celebração, com sacrifícios, se o coração não é um coração arrependido. Culto superficial, culto hipócrita. Trazendo para os dias de hoje, a pessoa que vai à igreja, oferta, dizima, canta, pula, roda, vibra, participa de campanha. Há até algumas igrejas que tem a tal da heresia da campanha de sacrifício. Fazem campanha de sacrifício, mas o coração está longe de Deus. Então, Deus não se impressiona. Deus não fica impressionado. É a mensagem central também do profeta Amós. E trazendo para os dias de hoje, é muito claro que Deus não fica impressionado com os R$1.000 que a pessoa coloca em um suposto altar. Deus não fica impressionado com 10, com 100 mil, sei lá. Deus não fica impressionado com isso não. Deus não fica impressionado com a quantidade de jejum que fazemos para que Ele trocar por uma bênção. Deus não fica impressionado com a pessoa subir um monte de joelho. Não é essas coisas não impressionam a Deus. Não impressionam. Algumas fazem parte de uma religiosidade positiva e boa, de santificação, prática da piedade, da plenitude, do enchimento do Espírito Santo, da consagração, enfim, mas não para impressioná-lo, como se isso pudesse comprar alguma coisa. É o quarto ponto. Quinto ponto: os líderes religiosos que se opõem à verdadeira obra de Deus, esses estão sujeitos a um castigo especial. E nós vamos ver isso lá no capítulo 7. Tá? Sexto ponto: pessoas cegas de confiança, porque confiam muito na sua posição privilegiada diante de Deus, que acha que não tem motivo para temer o juízo divino. Essas pessoas estão completamente enganadas. E nós vamos ver isso no capítulo 5. Sétimo ponto: quando os problemas de uma nação começam a aumentar, quando tudo vai dando errado naquela nação, o povo pode começar a enxergar isso como uma advertência de Deus, para que o povo se arrependa
e não seja tarde demais. Nós vamos ver isso no capítulo 4. Como eu sempre falo, Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para sempre. Então, quando eu vejo isso escrito e bem relatado no Velho Testamento, eu penso e entendo que nos dias de hoje não é diferente. A pandemia esteve aí e foi uma prova, né? Toda a nação e todo o mundo castigado, né? Enfim, problemas começam a aumentar, crises, isso, aquilo. Nosso país como está, o povo deveria enxergar isso como uma advertência. É uma oportunidade para que o povo chegue ao arrependimento. Mas, para alguns, de repente, vai ser tarde demais. Nós, que conhecemos a palavra, devemos ficar atentos. 8º ponto. Mesmo depois do juízo, mesmo depois do castigo, mesmo depois que o Senhor executou a sentença de punição, Ele é capaz de trazer salvação, misericórdia, graça. Nós vamos ver isso lá para o finalzinho, lá para o capítulo 9. Nós temos visto isso em toda a Bíblia e o livro de Amós também traz essa mensagem. E 9º ponto, a esperança de Israel e de toda a humanidade também está na linhagem de Davi. Vamos olhar para a Bíblia em um sentido amplo agora, aplicando a hermenêutica de tudo que a gente já viu nos outros livros, o que nós temos entendido. O Senhor está irado com o povo está em pecado. O Senhor tem uma sentença anunciada, um juízo, um castigo, com vistas ao arrependimento. E aí, acabou? Está perdido? Não tem mais jeito? Tem. Se houver o arrependimento, a esperança está na linhagem de Davi, um descendente de Davi, que Deus iria estabelecer como rei eterno. Nós temos visto isso em toda a Bíblia. Então, a esperança para o povo de Israel, pontualmente, era esse rei, da linhagem de Davi. Todos aguardavam esse rei. E para toda a humanidade também. E hoje nós já sabemos quem é esse rei. Hoje nós já sabemos qual é o nome dele, descendente de Davi, Jesus Cristo, o Nazareno. É a nossa esperança, a única esperança é Jesus. Vamos fazer uma declaração para que todos que estiverem assistindo futuramente leiam e saibam. Coloque aí nos comentários, Jesus é a nossa esperança. Coloque aí, vou colocar aqui também. Jesus é a nossa esperança. Não se engane, só tem uma saída. Jesus é a nossa esperança. Ou fique à vontade, faça uma declaração aí à sua maneira. Jesus é a nossa esperança. Vou colocar mais uma. Jesus é a esperança do mundo. O mundo todo, não só Israel, o mundo todo. Façam aí as suas declarações. Para a gente encerrar aqui a visão panorâmica e para a leitura do capítulo 1 e 2, nós vemos aqui que o livro de Amós ele contribui muito para a Bíblia inteira. Por quê? A mensagem de Amós nos faz lembrar da soberania de Deus e como ele se envolve com seu povo. Então, Deus iria trazer juízo, e de fato veio. E a ênfase de Amós está no dia do Senhor. Então, o dia do Senhor teve consequências para os contemporâneos, os seus contemporâneos, o seu povo. Mas também, isso nos faz lembrar o seguinte: o dia do Senhor para aquele povo era o dia de juízo e sentença, e isso aconteceu. E o nosso dia, o dia do Senhor para nós, se refere ao dia da volta de Cristo. Então,
O dia do Senhor anunciado para aquele povo, dia de juízo, dia de sentença, punição, se arrependam e tal, veio, já aconteceu. E o nosso dia? O dia dessa humanidade, o dia do Senhor dessa humanidade se chama Volta de Jesus. E Ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, para nós é esperança e aguardamos esse dia. Para muitos será um dia terrível. Terrível. Para nós será um dia tremendo, glorioso. Mas para outros será um dia terrível. Terrível. Bom, vamos à leitura então. Vou colocar a Bíblia na tela. Amós, capítulo 1. Deixa eu mudar aqui o celular de posição. Vou deixar aqui mais pertinho aqui. Vamos lá. Amós, capítulo 1. A palavra de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor bramará de Sião e proferirá sua voz de Jerusalém, e as habitações dos pastores lamentarão, e o cume do Carmelo secará. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4, totalizando 7, não retirarei o seu castigo, pois eles debulharam a Gileade com instrumentos de debulha de ferro. Sabe o que é essa expressão aqui? Sabe o que isso significa? Que eles fizeram? Dentre as 7 transgressões que eles estavam cometendo contra a humanidade, eles cortavam as mulheres grávidas ao meio, serravam as mulheres ao meio. Terrível, hein? Por isso colocarei fogo à casa de Hazael, que consumirá os palácios de Ben-Hadad, seus reis. E também quebrarei a tranca de Damasco, e exterminarei o habitante do vale de Avém. E aquele que possui o cetro da casa de Éden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Mas eu enviarei fogo ao muro de Gaza, que consumirá os seus palácios, e exterminarei o habitante de Asdod e aquele que possui o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram do pacto dos irmãos. Mas eu enviarei fogo ao muro de Tiro, que consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o seu castigo, pois perseguiu a seu irmão com espada e baniu a toda compaixão. E sua ira despedaçou eternamente, e ele guardou sua ira para sempre. Mas eu enviarei fogo a Temã, que consumirá os palácios de Bozrá. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles rasgaram ao meio as grávidas de Gileade, para que eles pudessem ampliar as suas fronteiras. Por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com gritos, no dia da batalha, com tempestade, no dia da tormenta, e o seu rei irá para o cativeiro, e ele e os príncipes juntamente, diz o Senhor. Capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o seu castigo, pois ele queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Mas
eu enviarei fogo a Moabe e consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com tumulto, com gritos e com som de trombeta, e exterminarei o juiz do meio dele. E com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles desprezaram a lei do Senhor e não guardaram seus mandamentos, e suas mentiras os enganaram, após as quais andaram seus pais. Então veja, por 3 e 4, por 7 transgressões, totalizando, os outros povos, os gentios, eram, como eu tenho falado, crimes contra a humanidade. Um deles, serrar a mulher grávida ao meio. Agora, no caso de Judá, nós vemos aqui que as transgressões de Judá eram porque eles estavam desprezando a lei do Senhor, o pacto, a lei mosaica, e as suas mentiras os enganaram, após os quais andaram seus pais. Essas mentiras que os enganaram e após as quais andaram seus pais eram os falsos deuses, aqueles falsos deuses que eles estavam acreditando, né? Mentindo que os falsos deuses poderiam fazer isso, fazer aquilo, e enganaram, e os seus pais andaram atrás desses enganos. Mas eu enviarei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles venderam o justo por prata e o pobre por um par de sandálias, suspirando pelo pó da terra. Sobre a cabeça dos pobres perverteram o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entraram a mesma moça, para profanarem o meu santo nome. Eles deitaram-se sobre roupas colocadas para penhor por todo o altar, e bebem o vinho dos condenados na casa do seu Deus. As atrocidades de Israel era, meu Deus do céu, era demais, né? O que a gente está vendo aqui? Os gentios estavam cometendo crimes contra a humanidade. Judá, a maior acusação era contra a própria lei de Deus. E Israel, a maior acusação, dentre tantas outras, já desprezaram a lei de Deus mesmo, mas além disso, eram as atrocidades que eles faziam dentro do templo, como a gente já viu em outras vezes. E dentre essas coisas que eles faziam, chegou a acontecer de um homem e seu pai e filho, entrarem a mesma moça. Vocês sabem o que é isso, né? Profanarem o santo nome do Senhor, colocando as roupas que eram deixadas como penhor sobre o altar. Vocês já sabem também o que é isso. Tinha uma prática que deixava lá até o pôr do sol, como pagamento de dívida, como às vezes expiação de pecado, enfim. A gente já viu isso lá em Levítico. Então eles pegavam aquelas roupas, colocavam em cima dos altares, colocavam a mulher ali, e o pai e o filho entravam a mesma mulher. Sem noção, né? Sem noção. E quer dizer que o Senhor deixaria impune. Tem gente que fala assim: mas esse Deus de Israel foi um Deus muito cruel. Olha a morte, olha a guerra, olha isso que está acontecendo, que a gente está lendo na Bíblia. Então, mas vocês acham que é pouca coisa o que o povo estava fazendo? Versículo 9: todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e era tão forte quanto os carvalhos. Ainda assim eu destruí o seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito e vos guiei através do deserto por 40 anos, para que possuísseis a terra do amorreu. E levantei profetas dentre os filhos e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Então, em breve resumo, ele se lembra aqui dos benefícios que o Senhor tinha feito. Não é assim, Israel? Eu não fiz isso por vocês? Versículo 12. Mas vós destes aos nazireus vinho a beber. E ordenastes aos profetas, dizendo: não profetizareis. Isso aqui que vocês fizeram. Vocês já sabem quem eram os nazireus, né? Que tinham um voto.
separado ao Senhor. Sansão, por exemplo, foi um nazireu para servir ao Senhor. Mas o que vocês fizeram? Corromperam os nazireus. Eles não podiam beber vinho, fazia parte de um dos votos nazireados, isso está lá em Números 6, a gente já leu. E os profetas, eles falavam, não profetiza para a gente não quer saber das coisas de Deus não. Eis que vos apartarei no vosso lugar, eis que vos apertarei no vosso lugar, como se aperta uma carruagem cheia de feixes. Portanto, o ágil perecerá em seu voo, nem o forte corroborará em sua força, nem o valente salvará a sua vida, e não ficará em pé o que maneja o arco. E aquele que é ligeiro de pés não se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Que dia terrível, hein? Lembrando que para nós esse dia se chama o dia da volta de Jesus. Bom, vou ficando por aqui. Amanhã a gente continua. Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser.